é chamado de incel ou então celibatários involuntários, homens que culpam as mulheres por seus fracassos sexuais. Esses grupos de homens vêm cometendo diversos crimes bem conhecidos no mundo inteiro. O caso de hoje é sobre o Jake Davidson. Oi, eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve antes de mais nada. Assiste esse vídeo completo e no final comenta o que você tiver achado. Aqui na descrição do vídeo tá todas as redes sociais, então peço que vocês também sigam por lá. E quem não está recebendo as notificações, tira o sininho, coloca de novo só pro YouTube atender que você quer receber as notificações desse vídeo e voltar a entregar o meu conteúdo. Então é isso, bora logo pro caso. Jake Davidson nasceu em 1999 e morava com a sua mãe Maxine em Carriham, Plymouth, Reino Unido. Quando criança, ele foi diagnosticado com TDAH e autismo e por conta disso ele passou alguns anos frequentando uma escola para crianças com necessidades especiais. Ainda nessa escola, desde muito criança, ele sempre mostrou ter um interesse muito grande por armas. Ele sempre falava que queria entrar em um grupo de armas, trabalhar com armas e desenhava armas, enfim. Ele foi crescendo e esse amor então foi se tornando cada vez maior. E aos poucos ele foi se tornando cada vez mais isolado e obcecado por armamento. Quando ele tinha por volta de 13 anos, ele chegou a pedir para o seu pai uma arma de presente, mas ele se recusou por medo de que ele fizesse algo com a mãe. O Mark e a Maxine, eles eram divorciados, mas é dito que eles tinham uma relação muito boa. O Mark, ele sempre via o filho, eles sempre estavam juntos e, pelo que se sabe, em 2017, ele ficou sabendo que o Jake estava ali tentando tirar uma licença de armas. Ele teria então entrado em contato com a polícia na época, alegando que não era uma boa ideia liberar essa licença para o seu filho, já que ele era mentalmente instável e que ele tinha medo que ele pudesse fazer alguma coisa. Porém, mesmo assim, o Estado liberou a licença de armas para o Jake. Em uma das visitas do Jake para os seus parentes, em 2016, lá em Shetland, ele foi denunciado por atacar um homem que estava com a namorada grávida passando no local. Na época não houve nenhum tipo de processo, além de apenas um aviso da polícia, e por conta disso a sua família então alegou que estavam preocupados com a saúde mental do Jake. Em 2020 ele acabou se envolvendo em uma briga, onde ele teve a sua arma confiscada pelo Estado. A arma dele era uma espingarda e ficou confiscada até julho de 2021. E depois, então, foi devolvida pela polícia. Durante toda a sua juventude, o Jake se interessava por coisas de academia, fisiculturismo, e durante algum tempo ele fez o uso de esteroides e bebia bastante energético. Tudo isso enquanto ele ainda tomava os seus remédios para o TDAH e autismo em geral. Segundo testemunhas, ele passava horas levantando peso, isso dentro da sua própria casa, fazendo exercícios. Ele chegou a montar praticamente uma mini academia dentro do seu quarto. Porém, segundo o período do Covid, a sua saúde ficou muito debilitada, sua saúde mental, e o Jake começou a passar horas em frente ao computador. Na época, ele criou um canal no YouTube, onde ele se auto-intitulava como Professor Waffle. Ele tinha cerca de 70 inscritos, postava alguns vídeos, onde ele mesmo se intitulava incel. Ele fazia vídeos em referência a isso, utilizava expressões misóginas e homofóbicas. Além de compartilhar também em fóruns da internet tudo o que ele sentia, não só em relação às mulheres, mas também em relação às armas. No Reddit, o famoso fórum mundial, ele teria conversado com uma jovem de 16 anos, onde no início tudo foi bem amigável, mas ele começou a insistir para que ela viajasse para eles terem uma relação sexual. E ele insistia também dizendo que no Reino Unido fazer sexo com uma mulher menor de idade, 16 anos a idade dela, era algo aceitável. Por conta disso, sua conta ela foi banida do Reddit. Em um dos seus vídeos do YouTube, ele disse que conforme ele ficava mais velho, ficava ainda pior. A mesma situação, virgem, gordo, feio, e reforçava esse tipo de comentário contra mulheres, como se as mulheres fossem culpadas por ele não ter um relacionamento. Ele falou também que ele se imaginava como um exterminador do futuro.
falava sobre tiroteios em massa, tiroteios famosos, e nas redes sociais havia postado recentemente que havia conseguido um trabalho de operador de guindaste. O Jake e a sua mãe Maxine, eles se davam muito bem durante toda a sua infância, porém conforme ele foi crescendo e foi se tornando cada vez mais misógino, a relação dos dois ficou muito prejudicada. Ele tinha se tornado obcecado pelo mundo online, passava horas em frente ao computador, já não se importando com o que havia fora do computador. E aos poucos ele ficou muito agressivo e mostrava muito ódio, até pelo uso também de seus remédios com asteroides, etc. Os dois brigavam frequentemente e o Jake xingava sua mãe de tudo quanto era nome. Pela casa era possível ver marca de soco, principalmente nas portas da casa. Um dos seus últimos comentários na rede social, ele teria chamado sua própria mãe de disfuncional e caótica. No dia 12 de agosto de 2021, às 18 horas, a Maxine entrou em contato com sua irmã, dizendo que estava envolvida ali numa briga com o Jake e que ele estava muito agressivo. Por conta disso, a irmã da Maxine ligou para a polícia, dizendo que o filho da sua irmã tinha problemas mentais e que a havia atacado. Segundo ela, ele teria agarrado a mãe pelo pescoço e ela não estava conseguindo sair dali. No mesmo momento, entre 18h05 e 18h08, o Jake pegou a sua espingarda e atirou contra a Maxine, sua própria mãe, que na época tinha 51 anos. Após isso, ele saiu na rua, que era um local residencial de Cameron, e atirou contra uma garotinha de apenas 3 anos, chamada Sophie Martin, e o seu pai, um carpinteiro chamado Lee Martin, de 43 anos. Os dois estavam passeando com um cachorro na porta de casa. Depois, ele atirou em uma outra mulher de 66 anos, que estava saindo de um salão de cabeleireiros. Ela era chamada Catherine Shepard, e atirou também em Steven Washington, de apenas 9 anos, que passeava com o cachorro naquela noite. Além disso, ele atirou em uma mulher de 53 anos e seu filho de 33, mas ambos sobreviveram. Segundo testemunhas, ele andava como se ele estivesse marchando na rua, e teria inclusive dito a um morador que não tinha o que se preocupar. Às 18h23, ele atirou contra ele mesmo. Conforme os tiros aconteciam, pessoas da rua ali ligaram para a polícia, ligaram para as ambulâncias, que apareceram imediatamente no local. A polícia já chegou com tudo especializado para um ataque em massa, como foi informado. Após o crime, muito se falou sobre as leis da cidade, de não pedirem exames psicológicos antes de liberarem as licenças de armas, e algumas leis, inclusive por conta desse caso, foram mudadas. O pai do Jake deu diversas entrevistas sobre o caso, dizendo que tinha muita vergonha do que seu filho tinha feito e que reforçou várias vezes para a polícia na época da licença, sobre as armas, para que não liberasse, porque seu filho era mentalmente instável. Segundo investigações, não houve um certo motivo para ele fazer isso. Muitas pessoas até suspeitavam que ele tinha alguma ligação com terrorismo, o que muitos outros assassinos em série, esses assassinos que saem atirando em pessoas aleatórias, normalmente tem essas ligações, mas ele não tinha. Tudo realmente, segundo a polícia, não teria passado de uma briga doméstica que se expandiu. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse caso. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta o que você tiver achado. Aproveita, segue nas redes sociais, se inscreve se você não for inscrito. E é isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau.